Boa tarde. Hoje nós vamos apresentar o seminário sobre alimentos, indústria de alimentos e coprodutos. Os componentes da equipe são Raul Prado, Arlen Iago, Luciara Melo, Evani Pantas e Silvio Silva. Da turma 832 com o docente Francisley Santana. Os objetivos do seminário é incentivar a metodologia científica, como é empregado, como funciona, ter um pouco a base de como funciona a indústria, compreender o funcionamento científico empregado naquele método, nos métodos que são utilizados para cada processo utilizado, tanto o processamento do leite, de carneado, dos coprodutos. Os coprodutos eles geram mais de um produto só, ou é um subproduto de um produto, de passe. E realizar também um artigo resumido sobre toda a parte disponibilizada no livro. A gente utilizou o livro de Indústria de Processos Químicos, que tem como autores R. Holmes, Sherrett e Joseph Brink Jr. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o processamento do leite. O processamento do leite ele consiste principalmente o leite, ele tem proteínas, vitaminas, nutrientes específicos para a subsistência do ser humano. Agora, quando eles pensam no geral que a gente quer o leite, a gente vai produzir, batelado, quantidades altas, o que a gente vai fazer? A gente tem que deixar esses nutrientes presentes ali. A gente vai fazer o processo todo até o final, mas tem que deixar aqueles nutrientes. Aí que são as vitaminas, cálcio, ferro, magnésio, potássio, são os nutrientes principais que estão ali no leite. E os métodos utilizados são vários, todos os processos são vários, mas como eu falei, no intuito de sempre ter os nutrientes ali presentes. Pode ter a perda sim, que a gente não vai sempre deixar as pessoas que trabalham na indústria não vão poder ter o controle total, mas eles vão tentar minimizar o máximo de perda desses nutrientes. Eles utilizam que são empregados até o produto final, que são desde a recepção do produto, a filtração, que é para tirar todos os sólidos maiores, que seriam as partículas de impurezas maiores, a pasteurização, que é a esterilização de uma forma de ter micro-organismos que são maléficos para o corpo humano que não ficam vivos a determinada temperatura. Aí eleva a temperatura, vamos supor, 85 graus. Eleva a 85 graus, deixa durante um tempo lá, aí vai matar todos aqueles micro-organismos e depois volta a temperatura ambiente. Tem a parte da homogeneização, o resfriamento, que é um dos principais, que a gente não pode deixar o leite em temperatura muito elevada, que pode haver o apodrecimento. A adição de culturas lácteas, que seria a fermentação, tem a coagulação. A coagulação já seria aditivos químicos postos para formar outros produtos, que seriam o leite, o requeijão, que são derivados do leite. O queijo, o requeijão, que são derivados do leite. Tem também o balcanhamento de luz, que a luz, muitas das vezes, ela pode fornecer energia suficiente para haver uma reação química. Pode haver o apodrecimento do leite ou estragá-lo, não é isso que é o desejável para a indústria. No final tem um produto com a qualidade ok. Tem também o HT. A HT é uma forma de esterilização, de matamento de outros micro-organismos, que é você elevar a temperatura a 135 a 150 graus, 55 a 150 graus, e diminuir rapidamente a 30 graus. Isso vai ter esse choque térmico, vai matar os micro-organismos aos micro-organismos que ficaram. E tudo isso para garantir um leite zero de contaminações presentes ali, para que o fim tenha uma qualidade ok, certificado com todas as padronizações que são disponibilizadas, que são exigidas para ter o consumo de todos. Olá, boa tarde. Eu vou apresentar sobre o processo do controle de carnes e aves. Dentro das indústrias, a carne e as aves têm uma parte fundamental da produção dos alimentos.
Ele é responsável pelo processamento, a produção e a distribuição de carnes e aves de animais em todo o seu processo. Pode ser carne bovina, carne suína, em todo o seu processo de carne fresca, processada e embalada. Como é que se dá esse processo? Primeiro, se faz o abate sem o sofrimento desse animal. Se retira todas essas vísceras e se mantém sempre nesse processo o controle da qualidade, sempre se é fiscalizado isso. Após o abate desse animal, rapidamente ele deve ser levado para o congelamento, o resfriamento dessa carne, para evitar a proliferação de bactérias nocivas ao ser humano, né? E mantendo também o teor de vigilância sempre, nesse congelamento também. Após isso ocorre o desosso, que é a retirada dessa carne e separando o osso e a carne, e também é feita a separação por partes desse animal, para que possa ser selecionado para o seu cliente e a sua escolha e sua venda, né? A economia, a produção desse produto, a venda desse produto. O quarto processo que acontece com as aves é retirado, é feito a partir da embalagem, né, do embalo dessas partes. E nessa embalagem vai informações nutricionais importantes, o dia, a validade, todo esse processo que foi ocorrido, né, vai no lado dessa embalagem. Tem uma observação: sempre que esse produto passa por esse processo e ele vai ser direcionado ao seu local de venda, ele tem que ir diretamente para o refrigeramento, ou seja, para um freezer, para continuar sendo refrigerado, para manter o seu controle e a sua proteção. Sempre eles vão passar por um processo de vigilância e de controle desse material, desse produto a ser refrigerado e consumido. Um outro processo que acontece também é com o uso que esse produto, né, deriva dessa carne, que é o couro, né, que é outros processos que o colega vai poder falar que são os coprodutos. Eu vou falar sobre o coproduto alimentício, mas antes de falar especificamente sobre esse coproduto, eu gostaria de dar uma explicação geral do que são coprodutos. Durante os processos industriais, são gerados diversos resíduos, mas não é algo sustentável e nem lucrativo para as empresas que todos esses resíduos sejam descartados. Alguns desses resíduos podem ser reaproveitados, reutilizados e reprocessados a fim de obter novos produtos. Esses novos produtos são materiais secundários, ou seja, não é o foco principal do processo principal, mas que são produtos que podem ser comercializados a fim de obter lucro financeiro e de causar menos impactos ambientais. Esses novos produtos são os coprodutos. O coproduto que eu vou falar é a gelatina. A gelatina, acho que a maioria, quando fala sobre gelatina, pensa diretamente naquela gelatina que a gente consome muito em festas de crianças ou em casa como sobremesa. Mas a gelatina está presente em diversos produtos que eu vou listar depois para vocês. A gelatina é basicamente formada por colágeno. E de onde vem esse colágeno? Bom, a maioria das gelatinas comercializadas e presentes no nosso dia a dia são oriundas de matéria-prima animal. Existem gelatinas que são oriundas de matéria-prima vegetal, são menos comercializadas, pelo menos aqui no Brasil. Mas no Japão, por exemplo, existem bastante gelatinas de origem vegetal, porque eles têm o costume de utilizar o agar-agar. O agar-agar é um material vegetal extraído de algas e que pode ser utilizado para produzir gelatina.
Mas no caso, eu vou falar sobre a gelatina de origem animal que vem do colágeno do animal. No processo de fabricação e produção das carnes, sejam elas carnes vermelhas ou brancas, pode ser de porcos, galinhas, bois, vacas, geralmente são obtidos diversos resíduos, são gerados diversos resíduos. Esses resíduos podem ser tendões, ossos, cartilagens, até mesmo gordura. Não é feita uma distinção, esse é o resíduo do boi, esse é o resíduo da galinha, esse é o resíduo do porco, não. Geralmente todos esses resíduos são misturados, são processados, pasteurizados. É formada uma pasta espessa com esses resíduos e com essa pasta é possível extrair diversas substâncias. Uma das substâncias, no caso, a substância de interesse para a produção da gelatina, é o colágeno. O colágeno é extraído geralmente por hidrólise dessa pasta e após separado dessa mistura, o colágeno passa por outros processamentos. A gelatina que eu citei, por exemplo, que a gente consome como sobremesa, ela passa geralmente pela adição de corantes, açúcares e outros saborizantes artificiais, né? Gelatina de morango, gelatina de, maracujá. São sabores artificiais, mas a gelatina, por ter uma propriedade emulsificante e estabilizante, ela ajuda a dar textura no produto. Então, tanto a indústria alimentícia quanto a indústria cosmética farmacêutica utiliza a gelatina. A gelatina pode ser comercializada em forma de pós ou folhas, podem ser encontradas em colores mais naturais ou com adição de corantes, mas basicamente a gente pode encontrar gelatina na parte alimentícia em salsicha, creme de leite, cream cheese, iogurte, as balas fine, que muita gente gosta, marshmallows, chicletes, aqueles ursinhos de goma, geralmente possuem gelatina. Por exemplo, pasta americana, que é utilizada na decoração de bolos, costuma possuir gelatina, e na parte farmacêutica e cosmética existem pomadas, remédios que também são adicionados a ele a gelatina. Bom, basicamente são produtos como esses que estão presentes amplamente no nosso dia a dia e que às vezes a gente nem tem noção, né? Que contém gelatina em sua composição. Sobre o processo de extração do colágeno, eu não me aprofundei muito, mas existem diversas metodologias. Tem empresas que fazem essa extração de maneira ácida, de maneira alcalina, varia muito da finalidade. E é isso. A nossa colega Jussiara vai falar agora sobre outro produto que pode ser obtido do processamento da indústria das carnes. Meu nome é Jussiara e vou falar sobre couro, peles animais e costimentos. Começando pelo couro, através do coproduto vem o couro, que transforma a pele animais em material altamente valioso. O processamento é desde o tratamento inicial das peles até o acabamento final do couro. O couro é utilizado na fabricação de sofás, bolas, tênis, travesseiros, bancos de aeronaves, entre outros. Agora eu vou falar sobre peles, dando continuidade. As peles animais, que também vêm através do coproduto, é separado em 3 tipos: epiderme, derme e corion. A epiderme é a camada externa e consiste principalmente na proteína de queratina para fortalecer a pele. Já a derme é uma camada mais densa,
que é quimicamente resistente e contém elasticidade. Por fim, vem o couro ion, também conhecido como camada epiderme, que não é tecnicamente parte da pele, mas está localizada abaixo da derme que eu citei anteriormente. Por fim, vem o curtimento. O curtimento é a junção de peles animais e couro, que é um processamento fundamental, que é a conversão de peles animais em couro, obtendo características desejáveis para a ampla gama de aplicações, que são compostas principalmente por fibras de colágeno, proteínas e substâncias orgânicas. Bom, eu me chamo Alisson e assim, pensando nos adesivos e na sua fabricação. Bom, quando a gente fala adesivos, a primeira coisa que vem em mente são figurinhas, são durex, tudo que envolve aderência, tudo que envolve a união de materiais. A fabricação de adesivos ela pode ser considerada como produto, visto que sua matéria-prima é fruto de um produto. Bom, vale ressaltar também que os adesivos são a união de materiais e as suas principais características são resistência térmica, flexibilidade, aderência e durabilidade. E eles podem ser feitos de polímeros, podem ser feitos de solventes e de resíduos. Vale ressaltar também que os adesivos mais antigos registrados foram há 3.300 anos lá nos Estados Unidos, que foi a cola animal. Visto que naquela época a indústria não estava tão consolidada como é hoje. Hoje a gente tem mais variedade de adesivos, seja adesivos de amido, adesivos de proteína, porque são provenientes de subprodutos, são subprodutos de um produto principal. E hoje, como a indústria ela se desenvolveu mais e se ramificou para vários ramos, tem essa versatilidade, mas com melhor qualidade, durabilidade e resistência dos adesivos. Vale ressaltar que a síntese desses adesivos são em diversas áreas, seja a área da saúde, áreas da própria química, áreas petroquímicas, mas que todas envolvem o objetivo principal, que é a criação do adesivo e fabricar direcionado ao seu objetivo de utilização dos adesivos, seja para a saúde, seja para os alimentos. Bom, pensando no processo de fabricação, retomando em si o processo de fabricação, que é basicamente a transformação da matéria-prima em um produto, ou seja, envolve a seleção, a preparação, todas as operações unitárias, todo o processo para a obtenção de um produto. Nesse processo, vale ressaltar também que muitas fábricas, muitas indústrias possuem um sistema de fabricação fechado, ou seja, isso significa que cada subproduto de cada operação, de cada processo, possui um destino específico, seja ele sendo uma matéria-prima para o produto seguinte, como na fabricação do biodiesel e seu refinamento. Tem a possibilidade de ramificar para a área da glicerina. E vale destacar a indústria também farmacêutica, química e na fabricação de próprias substâncias voltadas para a área dos alimentos. Vale ressaltar o processo de qualidade. Vale destacar a ISO 9001, porque todo esse processo engloba uma confiabilidade da produção e uma qualidade do produto, seja por um sistema de automação, seja por análises químicas específicas.
dá esse âmbito de você vender aquilo que você promete, e o que você promete tem sempre a melhor qualidade, a melhor segurança. E também o processo todo de fabricação, que aí já engloba a fabricação do produto inicial, a fabricação do adesivo a partir do coproduto desse produto inicial. Bom, podemos concluir que todos os objetivos foram alcançados, desde a criação do artigo até a empregação de todos os métodos científicos dispostos para a gente aprender mesmo, né? Mostrando de como funciona a sustentabilidade que é utilizada, que no caso é a utilização de coprodutos, que você, em vez de você pegar um material que ia ser jogado fora, pegar para transformar em outra coisa. Então, é um pensamento sustentável. Tem a utilização da ISO, que é as qualidades envolvidas nos materiais, que não basta a gente só ter um produto. Temos que ver se aquele produto é adequado para os consumidores. Então, é um parado de coisas assim, que estão envolvidas na indústria. Não é só você apenas fazer o processo, você apenas quer fazer um processo. Não, você tem que chegar, ver, tem várias ramificações que a gente tem que ver, várias vertentes.